O que afasta uma mulher não é a sua ausência, é o seu excesso de presença vazia. Você está lá, sempre lá, disponível como um copo d'água ao lado da cama, previsível como o nascer do sol, oferecendo-se antes mesmo que ela tenha sede. E então se pergunta por que ela não bebe, por que ela não valoriza o que você tanto se esforça para dar. A verdade que ninguém te contou é esta: você não está sendo presente, você está sendo desesperado. Há uma diferença abissal entre presença e necessidade. A presença é um rio que flui naturalmente. A necessidade é um açude que transborda, inundando tudo ao redor, afogando até mesmo o que deveria nutrir. Quando você se anula tentando ser indispensável, você se torna exatamente o oposto, dispensável. Ela não precisa te escolher porque você já se entregou. Não há conquista onde não há resistência, não há desejo onde não há mistério. Você matou o mistério no altar da sua própria carência. Pense no homem que você se tornou. Aquele que responde mensagens em segundos, que reorganiza a agenda inteira por uma possibilidade de encontro, que muda planos sem hesitar se ela sussurrar uma insinuação de interesse. Esse homem não está sendo gentil, está sendo invisível. Porque quando alguém está sempre disponível, quando não há custo para obtê-lo, quando não há esforço necessário para conquistá-lo, ele perde todo o valor. Carl Jung disse: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Então me diga, quando ela se afasta, o que isso revela sobre você? Quando ela não responde suas mensagens com a urgência que você espera, quando ela não retribui a intensidade do seu interesse, o que isso desperta no seu peito? Raiva? Frustração? Abandono? Essa irritação é o espelho da sua ânima ferida, a parte feminina reprimida da sua psique, que você projeta nela, esperando que ela cure o que você não consegue curar em si mesmo. Você não está amando ela, você está mendigando amor para uma parte sua que nunca aprendeu a se amar. A mulher sente isso, ela sente quando você precisa dela para se sentir completo. E é exatamente essa necessidade que a afasta. Porque ninguém quer carregar o peso de ser a salvação de outra pessoa. Ninguém quer ser amado não pelo que é, mas pelo vazio que preenche. Você pensa que está sendo romântico, intenso, apaixonado, mas o que ela vê é um homem que se perdeu de si mesmo, que entregou o seu centro, que tornou sua felicidade refém da aprovação dela. E isso não é atraente, é sufocante. O excesso de presença vazia é como uma música tocada alto demais. Ela para de ser música e vira ruído. Você para de ser um homem e vira uma extensão da necessidade dela, um satélite orbitando desesperadamente em torno do seu interesse, esperando sinais de vida, de atenção, de validação. Ela não consegue sentir sua falta porque você nunca vai embora. Não fisicamente, nem emocionalmente, nem psiquicamente. Você está sempre ali, sempre disponível, sempre precisando. E a falta, o vazio que deveria existir para que ela pudesse desejá-lo, nunca se forma. Como pode existir fome onde há excesso de comida? A ironia amarga da sua estratégia é que ao tentar garantir que ela não o esqueça, você garante que ela não consegue se lembrar do que havia de especial em você. Ao tentar ser inesquecível, você se torna invisível. Observe o padrão. Quanto mais você se esforça para ser notado, menos notável você se torna. Quanto mais você tenta provar seu valor, menos valoroso você parece. Quanto mais você se oferece, menos ela quer receber. É como se a própria intensidade do seu desejo criasse uma força repulsiva, um campo magnético invertido, que empurra exatamente o que você quer atrair. E no fundo você sabe disso, você sente essa dinâmica acontecendo, mas não consegue parar. Porque parar significaria enfrentar o vazio que você está tentando preencher com ela. Significaria olhar para si mesmo sem a muleta da sua obsessão. Significaria descobrir quem você é quando não está tentando ser escolhido por alguém. Mas é exatamente esse o confronto que você precisa ter. Porque enquanto você continuar fugindo da sua própria companhia, enquanto precisar da aprovação externa para se sentir inteiro, você será apenas mais um homem perdido na multidão de pretendentes desesperados. E ela já conhece muitos assim. O desejo que parte da necessidade é um desejo que se devora. É um fogo que consome o próprio combustível, deixando apenas cinzas onde antes havia chama. Quando você precisa ser desejado, você entrega o seu centro. Você coloca o seu valor nas mãos dela, e depois fica surpreso quando ela não sabe o que fazer com esse peso. Você transformou seu próprio desejo numa moeda de troca, numa súplica disfarçada de paixão. Ela não sente sua falta porque você nunca foi embora. Você sempre esteve lá, desesperado por ser escolhido. Pense nessa imagem.
Um homem no espelho, arrumando o cabelo pela 10ª vez antes de encontrá-la, ensaiando frases que soem espontâneas, calculando o tempo exato para responder suas mensagens, nem muito rápido que pareça desesperado, nem muito devagar que pareça desinteressado. Esse homem não está se preparando para um encontro, ele está se preparando para uma audição. E ela sente. As mulheres têm uma antena sensível para a autenticidade. Elas percebem quando um homem está performando em vez de sendo. Quando você está mais preocupado em ser escolhido do que em escolher, quando está mais interessado em impressionar do que em se expressar, você deixa de ser um homem e vira um produto tentando se vender. O desejo obsessivo revela a falta de presença interior. É o sintoma de um homem que não sabe estar consigo mesmo, que não encontrou paz na própria companhia, que precisa do olhar externo para se sentir real. Você não quer ela, você quer o que ela representa. Validação, confirmação, prova de que você é suficiente. Jung chamaria isso de ânima ferida. A ânima é a parte feminina inconsciente do homem, o lado receptivo, emocional, intuitivo que foi reprimido em nome de uma masculinidade mal entendida. Quando essa parte está ferida, o homem projeta nela todas as suas necessidades emocionais não resolvidas. Ele espera que ela seja sua mãe, sua terapeuta, sua fonte de autoestima, sua razão de existir. Mas ela é apenas uma mulher, uma pessoa com seus próprios vazios, suas próprias feridas, seus próprios processos. Ela não veio ao mundo para curar você. E quando você coloca essa responsabilidade nos ombros dela, quando faz dela a única fonte da sua felicidade, você não está oferecendo amor, você está oferecendo dependência. A dependência emocional tem um cheiro, um gosto amargo que contamina até os gestos mais doces. Quando você a abraça precisando ser abraçado, quando você a beija esperando confirmação, quando você fala "eu te amo" pedindo para ser amado de volta, ela sente que não está sendo amada por quem ela é, mas pelo vazio que preenche em você. E isso muda tudo. O que deveria ser leve vira pesado. O que deveria ser espontâneo vira calculado. O que fluía vira forçado. Porque você transformou o amor num projeto de salvação pessoal, numa tentativa de resolver através dela o que só você pode resolver em você. Ela começa a se afastar não porque não gosta de você, mas porque sente que está sendo consumida pela sua necessidade. Cada encontro vira uma sessão onde você, inconscientemente, cobra dela o combustível emocional que deveria vir de dentro. Cada conversa vira uma oportunidade de você buscar sinais de que ainda é desejado, querido, importante. O desejo que desvaloriza é este, aquele que coloca o objeto do desejo num pedestal tão alto que você precisa se diminuir para alcançá-lo. Você para de ser um igual e vira um suplicante. E ninguém deseja um suplicante. O desejo nasce entre iguais, entre forças que se reconhecem, não entre quem adora e quem é adorado. Quando você a idealiza demais, quando faz dela a única fonte da sua felicidade, quando organiza sua vida inteira em torno da possibilidade de conquistá-la, você mata qualquer chance real de conexão, porque conexão real acontece entre duas pessoas inteiras, não entre alguém que se anulou e alguém que carrega o peso dessa anulação. Repare como isso funciona. Quanto mais você demonstra que precisa dela, menos ela precisa de você. É como se houvesse uma balança invisível onde a sua necessidade aumenta o poder dela e diminui o seu. E poder desequilibrado não gera atração, gera desconforto. Ela sente o peso da sua expectativa, sente que cada gesto dela é interpretado, analisado, transformado em evidência do seu interesse ou desinteresse. E isso é exaustivo. A mulher quer ser desejada sim, mas ela quer ser desejada por um homem que tem escolha, que poderia estar em outros lugares, com outras pessoas, fazendo outras coisas, mas escolhe estar com ela. Ela não quer ser desejada por alguém que não tem para onde ir, que fez dela o centro do seu universo, que se anulou para caber na vida dela. O paradoxo cruel é que ao mostrar o quanto ela significa para você, você mostra o quanto pouco você significa para si mesmo. E ninguém quer ser amado por alguém que não se ama. Ninguém quer ser a única coisa importante na vida de alguém que não construiu nada importante em si mesmo. A sombra, na psicologia junguiana, é tudo aquilo que negamos em nós mesmos. É o lado escuro que projetamos nos outros, o aspecto da personalidade que não queremos ver, que não queremos aceitar, que não queremos integrar. Sua obsessão por ela é a sua sombra se manifestando. É a parte de você que não consegue ficar sozinha, que não suporta o próprio vazio, que precisa de validação externa para se sentir real, se mostrando através do que você chama de amor. Você não quer ela, você quer que alguém confirme que você é suficiente. Essa é a verdade mais dura de todas. Por trás de toda a paixão declarada, de toda a intensidade romântica, de todos os gestos grandiosos, há um homem com medo. Medo de não ser bom o bastante. Medo de ser esquecido.
Medo de ficar sozinho com seus próprios pensamentos, com suas próprias dúvidas, com seu próprio vazio. A carência não nasce do amor, ela nasce do medo. E o medo tem uma frequência específica que as mulheres captam instintivamente. É como um som agudo que só elas conseguem ouvir, uma vibração desesperada que grita: "Me salve de mim mesmo", por trás de cada "eu te amo". Quando você precisa dela para ser feliz, você não está oferecendo felicidade. Você está oferecendo responsabilidade. Você está dizendo: sua função na minha vida é me completar, me curar, me fazer sentir importante. E isso não é uma oferta atraente. É um fardo. A sombra da carência se manifesta de forma sutis, na maneira como você interpreta cada silêncio dela como rejeição, na forma como você analisa cada palavra, cada tom, cada expressão, procurando sinais de aprovação ou desaprovação. Na necessidade compulsiva de saber onde ela está, com quem está, o que está fazendo. Na incapacidade de se divertir quando ela não está por perto. Você chama isso de amor, mas Jung chamaria de projeção. Você está projetando nela sua ânima não integrada, sua necessidade de ser nutrido, cuidado, validado. Você espera que ela seja a mãe que você não teve, a amante que confirme sua masculinidade, a amiga que aceite todos os seus defeitos, a terapeuta que cure suas feridas. Mas ela é apenas humana. E humanos não foram feitos para carregar o peso psíquico de outros humanos. Cada um tem sua própria jornada de individuação, seus próprios processos, suas próprias feridas para curar. O verdadeiro afastamento não começa quando ele some, começa quando ela sente que ele se perdeu de si mesmo. Ela sente quando você para de ter opinião própria para concordar com tudo o que ela diz. Sente quando você abandona seus próprios interesses para abraçar os dela. Sente quando você deixa de ser você para ser o que você acha que ela quer que você seja. E isso é repulsivo. Não porque ela seja cruel, mas porque é impossível amar alguém que se anulou. Como você pode amar alguém que não está ali? Como você pode sentir falta de alguém que nunca foi embora porque nunca realmente chegou? A sombra da carência também se manifesta na forma como você lida com outros homens. A insegurança que você sente quando ela fala de um colega de trabalho. O ciúme que surge quando ela menciona um amigo. A necessidade de marcar território, de ser possessivo, de ter garantias. Tudo isso vem do mesmo lugar, a sensação de que você não é suficiente por si só. Quando um homem não se sente suficiente, ele precisa eliminar a concorrência em vez de se tornar a melhor opção. Ele precisa prender em vez de atrair. Ele precisa controlar em vez de confiar. E isso cria uma dinâmica tóxica, onde ela se sente sufocada e ele se sente constantemente ameaçado. A sombra da carência é também a sombra do homem que nunca aprendeu a estar sozinho, que nunca desenvolveu uma relação saudável consigo mesmo, que nunca descobriu seus próprios interesses, suas próprias paixões, sua identidade separada do que os outros esperam dele. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, é o trabalho mais importante da vida humana. Mas você não pode se individuar enquanto estiver perdido na sombra da carência. Enquanto sua identidade depender da aprovação externa, enquanto sua felicidade estiver nas mãos de outra pessoa, você não é um indivíduo. Você é um fragmento buscando completude no lugar errado. A carência seduz pela sua própria dramaticidade. Ela faz você se sentir profundo, intenso, apaixonado. Mas na verdade é o oposto. É superficialidade emocional disfarçada de profundidade. É a incapacidade de processar seus próprios sentimentos, de resolver suas próprias questões, de encontrar paz na própria companhia. E ela sente tudo isso. Sente que está sendo usada como anestesia para uma dor que não consegue curar. Sente que está sendo responsabilizada por uma felicidade que não pode dar. Sente que está sendo amada não pelo que é, mas pela função que desempenha na sua tentativa de fuga de si mesmo. A virada acontece no momento mais improvável, quando você para de tentar. Não por estratégia, não porque alguém te ensinou uma técnica de sedução, mas porque você finalmente se cansou de carregar o peso da sua própria necessidade. Porque chegou ao ponto onde a dor de continuar sendo quem você era se tornou maior que o medo de descobrir quem você realmente é. É nesse momento que nasce algo novo. Não um homem que finge não se importar, mas um homem que genuinamente encontrou outras coisas com que se importar. Não alguém que está jogando um jogo, mas alguém que parou de jogar completamente. Ela sente sua falta quando sente que você não precisa mais ser sentido.
Há uma energia magnética em um homem que não precisa provar nada. Uma presença silenciosa que fala mais alto que todas as palavras desesperadas que você já disse. Uma solidez que vem de ter encontrado paz na própria companhia, de ter desenvolvido uma relação saudável consigo mesmo. Essa presença não é construída, ela é revelada. Quando você para de se esconder atrás da necessidade de aprovação, quando para de performar para ser aceito, quando para de se anular para caber no que você acha que ela quer, sua verdadeira natureza masculina começa a emergir. E essa natureza é magnética por uma razão simples: ela é completa. Não está buscando metade, porque já é inteira. Não está procurando quem a complete, porque já se completou. Não está mendigando amor, porque já se ama. A presença genuína tem características específicas. É calma, mesmo em meio ao caos. É segura, mesmo diante da incerteza. É gentil, mas não submissa. É forte, mas não rígida. É confiante, mas não arrogante. É independente, mas não isolada. Quando você desenvolve essa presença, algo interessante acontece. Ela começa a notar você de forma diferente. Não porque você está fazendo algo para chamar atenção, mas porque você parou de fazer. Não porque você está tentando ser interessante, mas porque você se tornou interessado em si mesmo, em seus projetos, em sua jornada. A mulher tem um radar sofisticado para a autenticidade. Ela consegue distinguir entre um homem que está fingindo indiferença e um homem que genuinamente encontrou seu centro. Entre alguém que está jogando um jogo e alguém que está vivendo a sua vida. O homem centrado não tem pressa. Ele não está correndo contra o tempo para conquistá-la antes que ela escape. Ele sabe que se ela for para ele ser, será naturalmente. E se não for, há outras mulheres no mundo, outros caminhos a explorar, outras experiências a viver. Essa ausência de pressa é profundamente atraente, porque sugere abundância em vez de escassez, sugere escolha em vez de desespero, sugere confiança em vez de medo. A presença masculina consciente também se manifesta na forma como você ocupa o espaço, não de forma invasiva, mas de forma natural. Você não está tentando provar que pertence ali, você simplesmente pertence. Não está buscando permissão para existir, você existe. Quando você fala, suas palavras têm peso porque vêm de um lugar de convicção interior, não de necessidade de impressionar. Quando você fica em silêncio, seu silêncio é confortável, porque você não está desesperado para preencher cada pausa com alguma coisa que a mantenha interessada. E ela sente essa diferença. Sente que pode relaxar na sua presença porque você não está cobrando nada dela. Não está esperando que ela valide você, que prove seu interesse, que garanta que você é especial. Você já sabe que é especial, não por arrogância, mas por autoconhecimento. A presença consciente também se manifesta na forma como você lida com a rejeição. Quando um homem está centrado, a rejeição não o destrói porque seu valor não depende da aprovação externa. Ele pode sentir a dor porque é humano, mas não se identifica com ela, não faz dela evidência de sua inadequação. Isso cria uma dinâmica completamente diferente. Ela não precisa ter cuidado com seus sentimentos porque você não colocou a responsabilidade por eles nas mãos dela. Ela pode ser honesta porque você não vai se despedaçar se a honestidade não for o que você quer ouvir. E essa liberdade, a liberdade de ser ela mesma na sua presença, é incrivelmente atraente. Porque a maioria dos homens cria uma atmosfera onde ela sente que precisa proteger os sentimentos deles, gerenciar as inseguranças deles, ser responsável pelo bem-estar emocional deles. Você não está fazendo isso porque não precisa. Você tem seus próprios recursos internos. Você é autossuficiente emocionalmente. E isso não significa ser frio ou distante. Significa ser inteiro. O paradoxo final se revela assim. Quanto menos você deseja provar algo, mais ela deseja descobrir quem você é. A curiosidade feminina é despertada pelo mistério. E o mistério não nasce do que você esconde dela, mas do que você encontrou em si mesmo. Uma profundidade que não precisa ser exibida. Uma riqueza interior que não precisa ser anunciada. Uma força que não precisa ser demonstrada. Quando um homem para de tentar convencer uma mulher de seu valor, quando ele simplesmente vive esse valor, algo mágico acontece. Ela começa a querer descobrir de onde vem tanta certeza silenciosa, de onde vem tanta paz, de onde vem tanta solidez. O magnetismo masculino consciente não é uma estratégia de sedução. É um resultado natural da individuação.
É o que acontece quando um homem finalmente para de correr de si mesmo e decide enfrentar suas próprias sombras, integrar suas próprias contradições, aceitar suas próprias limitações. Esse homem não precisa ser perfeito para ser atraente. Na verdade, suas imperfeições se tornam parte do seu charme porque ele as aceita sem drama, sem autocomiseração, sem necessidade de ser salvo delas. Ele é humano e sua humanidade é confortável, não desesperada. A masculinidade consciente não reage, ela responde. Quando ela testa seus limites, e ela vai testar, porque é natural, você não explode em raiva nem se submete. Você simplesmente mantém sua posição com firmeza gentil. Quando ela provoca, você não morde a isca da insegurança nem se defende desesperadamente. Você sorri e permanece centrado. Essa estabilidade emocional é magnética porque é rara. A maioria dos homens ou explode em raiva ou implode em insegurança quando são testados. Você faz algo diferente. Permanece você mesmo. E isso é revolucionário. O homem consciente também compreende algo fundamental sobre o desejo feminino. Ele não é linear como o masculino. Ela não quer você apenas quando você está sendo bonzinho ou fazendo tudo certo. Ela quer você quando você é autêntico, mesmo que essa autenticidade inclua momentos de firmeza, de discordância, de boundaries claros. A mulher não quer um homem que sempre concorda com ela. Ela quer um homem que tem opiniões próprias e não tem medo de expressá-las. Não de forma agressiva, mas de forma centrada. Ela quer alguém que pode desafiá-la intelectualmente, que pode sustentar uma conversa profunda, que pode ser um parceiro verdadeiro, não um fã-clube. O paradoxo do magnetismo é que ele atrai pelo vazio pleno. Não o vazio da carência, mas o vazio da completude. O espaço que existe em um homem que não está tentando preencher cada momento com provas de seu valor. O silêncio confortável de alguém que não precisa falar para se sentir importante. Esse vazio pleno permite que ela também seja plena na sua presença. Ela não precisa preencher seus vazios, porque você não tem vazios que precisem ser preenchidos por ela. Ela pode simplesmente ser, e essa é a maior liberdade que você pode oferecer a alguém. A energia silenciosa do homem consciente também se manifesta na forma como ele se move pelo mundo. Não há urgência desesperada, não há pressa ansiosa, não há necessidade de provar algo constantemente. Há apenas um homem vivendo sua vida, com propósito, com direção, com significado que vem de dentro. E quando ela observa essa vida, uma vida que seria plena mesmo sem ela, algo desperta. A mesma coisa que desperta quando vemos qualquer coisa genuína e bela. O desejo de fazer parte, de se aproximar, de compreender melhor. Mas aqui está o paradoxo mais profundo. Quando você finalmente se torna esse homem, quando você finalmente desenvolve essa presença magnética, você descobre que não precisa mais dela da forma como precisava antes. Você ainda pode querê-la, ainda pode escolhê-la, ainda pode amá-la, mas não precisa dela para ser completo. E essa é a maior ironia de todas. Você só se torna verdadeiramente atraente quando para de ser atraente. Você só desperta o desejo genuíno quando para de precisar ser desejado. Você só conquista quando para de tentar conquistar. O homem que compreende esse paradoxo compreende algo profundo sobre a natureza humana. Todos nós somos atraídos pela inteireza, pela completude, pela pessoa que não precisa de nós para ser feliz, mas que escolhe nos incluir na sua felicidade. Se você entendeu que ela sente falta do que você encontrou em si mesmo, talvez agora ela esteja sentindo sua verdadeira presença pela primeira vez. Porque agora você não está mais tentando ser visto, você simplesmente é. E ser, genuinamente ser, é a força mais magnética que existe. É o que desperta não apenas o desejo, mas o respeito. Não apenas a atração, mas a admiração. Não apenas o interesse, mas o amor verdadeiro. O homem que chegou até aqui descobriu o segredo mais antigo e mais esquecido da masculinidade,
que o verdadeiro poder não vem de conquistar os outros, mas de conquistar a si mesmo. E quando você conquista a si mesmo, o mundo inteiro, incluindo ela, quer descobrir como você fez isso.